Atividade 4. Values and Behavior. Aula 14.1. Conteúdo: Present Perfect, Affirmative Form. Habilidade: reconhecer e usar corretamente o Present Perfect em sua forma afirmativa. Estamos começando mais uma aula de língua inglesa. Hoje sou eu que vou iniciar, sou o professor Bruno, né? Estou aqui com vocês para trazer uma nova, abordagem de gramática, ou também novos conteúdos de vocabulário. Então fiquem ligados aí que a gente vai aprender muita coisa hoje. E para a gente começar, vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula passada, que foi o Present Perfect, mais o advérbio just, né? Vamos ver como que funciona, relembrar como funciona essa combinação tão importante aí. Inclusive hoje nós vamos falar mais sobre as frases afirmativas no presente perfeito, né? Present Perfect. Então fiquem atentos que tudo está linkado aqui para vocês compreenderem melhor. Let's go, vamos lá. Present Perfect mais just, né? Plus just. O Present Perfect é usado para referir-se a ações que ocorreram num tempo indefinido no passado, como nós já sabemos. Ele serve justamente para isso, para dizer o que aconteceu, né? Algo que aconteceu e que tem uma certa influência no presente também, tá? Ele fala do passado, mas esse passado, ele trouxe alguma consequência para o presente. Então, assim que você tem que utilizar o Present Perfect, e ele com a combinação do just, né, com esse advérbio, ele dá uma ideia que essa situação, essa influência desse fato do passado continua influenciando e que acabou também de acontecer. É uma ideia de que essa situação acabou de acontecer, então você tem que ficar ligado que quando o just está na frase ali, é porque aquela situação, aquela ação acabou de acontecer em um momento bem curto do passado, bem, quase no presente. O exemplo que tem ali é Sammy e Nikuko, né, que foi justamente, os dois foram muito falados na aula de ontem. Have got married, se casaram, some months ago, algum tempo atrás, né, eles se casaram. Tá bom? Então esse aí foi um dos exemplos, né, que você pode utilizar o Present Perfect. Hoje nós vamos ver mais, aprender a desenvolver e estruturar as frases afirmativas no Present Perfect, ok? Vamos agora para o nosso desafio do dia, que também tem tudo a ver aí com a nossa aula, né, de gramática e também de vocabulário. Vamos lá. Na imagem a seguir, né, olha só, a personagem Júlia está lembrando das últimas 3 coisas que fez, né? Qual delas Júlia continua fazendo? Então, olha só, gente, são 3 pensamentos, né? Eu não vou falar para vocês, eu quero que vocês observem e no final da aula vocês vão me dizer qual foi essa ação que a Júlia continua fazendo até hoje, tá certo? Então é isso, como eu falei para vocês, o desafio do dia ali tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, de gramática e vocabulário, então fiquem atentos que vocês vão entender muito melhor, né, esse desafio do dia depois que vocês assistirem, verem, né, o vocabulário e a gramática de hoje. Então fiquem ligados aí para poder resolver o desafio de hoje. Tá? Vamos agora à nossa segunda atividade, que é o Watching for Details, né? Que eu vou pedir para que os alunos participem no chat público, dizendo as respostas das perguntas que eu vou mostrar sobre uma determinada imagem. E essa imagem vai aparecer agora, e essa também é uma imagem que está totalmente voltada ao nosso aprendizado da nossa aula de hoje de gramática e vocabulário. Então fiquem atentos aí, que vocês já vão começar a aprender. Vamos lá. Bom, observem então essa imagem. Take a look, deem uma olhada, observem aí os personagens que estão, né? Você tem os personagens que nós já conhecemos, ali tem a Dani, o Sammy, o Pedro, e ali as duas, né, tem a Beth e a Júlia falando com a personagem que está ali, o nome dela é Carmen, né, uma personagem nova, e a pergunta que tem é o seguinte: observe Júlia e Vitória conversando sobre uma aluna pushy. Essa expressão push nós vamos aprender na nossa aula de hoje, de vocabulário. Então, vocês já vão começar a desenvolver essa ideia do que seria essa pessoa push. E a pergunta é, where are they? Onde eles estão? Vamos lá, para as opções. They are all in a movie theater. Eles estão todos in a movie theater. Ok? Esse local aí, movie theater, eu não vou dizer agora o que é.
vocês vão me dizer depois, no chat público. A letter B, na letra B, they are all at school. Eles estão todos at school. A palavra school vocês já sabem, ok? Então, vamos ver aí onde eles estão, tá? Então, vamos lá, gente. É letter A ou letter B? Onde eles estão, hein? Vamos lá? Olha, a turma de Guajará F3 está dizendo que é a letra B. A turma de Barcelos F6 também está dizendo que é a letra B. Será mesmo, gente, que eles estão at school? Observem bem a imagem aí, né? Vamos lá, quero mais participação de outras turmas aí no nosso Watching for Details. Está bem fácil, né? Olha só o local que tem ali, tem uma bilheteria, uma fila. Onde será que eles estão? Na letra A ou letter B? Manacapuru F12 também está dizendo que é a letra B. Então, gente, a resposta correta não é a letter B, não, é a letter A, tá? Eles estão no movie theater. Movie theater, que é num cinema, né? Movie theater é a palavra, expressão inglesa, que quer dizer cinema. Observem ali, ó, tem um rapaz com um saquinho de pipoca do lado dele, né? Tem umas telas ali em cima mostrando os horários dos filmes e uma fila. Ok? E ali eles estão as personagens estão muito felizes não, né? Inclusive, é a próxima pergunta, vamos ver. How are they? Né? How are they? Quando eu uso how, eu quero saber como eles estão, como elas estão ali. Principalmente os dois personagens, Beth e Julia. How are they? Vamos lá. Letter A, they are upset. Or letter B, they are happy. Olha só, a palavra happy eu tenho certeza que vocês já conhecem. Olhem bem as duas personagens, e eu gostaria que as turmas participassem ali no chat agora, dizendo qual é a resposta para essa pergunta. How are they? Vamos lá. A turma de Barcelos F6, olha aí, sempre participativa, está dizendo que é letter A, letra A, né? Vamos lá participar mais gente. Agora Manacapuru F12 e São Gabriel do Rio Negro F10, ok? Estão dizendo que a letra A, assim como Careiro da Várzea F19 também. Estão afirmando ali com toda certeza, né? Guajará também F14, dizendo que é a letra A. Vamos ver então se é a letra A mesmo? É letter A, letra A, they are upset. Elas estão muito chateadas, muito tristes ali, ó, transtornadas, né, que é a tradução de upset, porque eu não sei, ok, deve estar acontecendo alguma situação ali que elas não estão gostando de conversar com aquela moça ali na frente, né, que deve ser uma amiga delas, ou não, né? Vamos para a última pergunta agora, continuando vendo aí essa imagem. Who is leading the group, né? Quem está liderando o grupo? Observem ali, ó, tem todos os personagens, e ali tem uma moça que está liderando o grupo. Vamos para as opções. It is Julia or it is Carmen. Né, eu até comentei no comecinho que tem uma personagem nova aí. Eu não vou repetir o nome dela, eu quero que vocês lembrem. E quem está liderando o grupo aí nessa fila? Vamos lá para o chat de novo. Ok, a turma de Barcelos F6 aí já está participando, dizendo que é a letter B. Ok, letter B. Então, a única turma que está participando agora, mas agora apareceu São Gabriel do Rio Negro, F10 também, dizendo que é a letra B, né? Que a resposta correta é a letra B. Manacapuru, F12, dizendo que é a letra B. Alright, muito bem. Vamos ver, então, qual é a resposta correta. It is Carmen, né? É a personagem Carmen ali que está liderando o grupo, e deve estar acontecendo alguma coisa ali entre as duas personagens que está com algum problema. Vamos agora para o Understanding this Story e entender o que estava acontecendo ali, né? Vamos pegar algumas informações que a gente viu nessa atividade aí do Matching for Details. Vamos lá. Eu tenho Julia and Victoria are not happy with Carmen, né? Os personagens Julia e Victoria não estão felizes com a Carmen. Carmen is the classroom leader, né? Olha só, a Carmen é a representante de classe, né? Carmen is the classroom leader, que é a representante de classe. E por último, Carmen, Julia e Victoria are not friends, né? Essas três personagens aí, né, a Beth também não são amigas, ok? Tá acontecendo alguma coisa ruim, né? Talvez elas não gostem do comportamento da Carmen, então deve ser por isso que elas não estão se dando bem.
Falando em comportamento, o nosso vocabulário de hoje vai falar, né, vai trazer palavras sobre mau comportamento, bad behavior, que são características ruins das pessoas, né? Vamos aprender essas palavras hoje aí no vídeo de hoje. Let's go! Bad behavior. Impulsive, impulsivo. Effusive, entusiasmado. Excitable, alguém que facilmente se decepciona ou se anima. Pushy, alguém que conta muita vantagem de sua vida e qualidades pessoais. Garrulous, alguém que fala demais. Taciturn, alguém que fala pouco e geralmente negativamente. Bad behavior. Impulsive, impulsivo. Effusive, entusiasmado. Excitable, alguém que facilmente se decepciona ou se anima. Pushy, alguém que conta muita vantagem de sua vida e qualidades pessoais. Garrulous, alguém que fala demais. Taciturn, alguém que fala pouco e geralmente negativamente. Bad behavior. Impulsive, impulsivo. Effusive, entusiasmado. Excitable, alguém que facilmente se decepciona ou se anima. Pushy, alguém que conta muita vantagem de sua vida e qualidades pessoais. Garrulous, alguém que fala demais. Taciturn, alguém que fala pouco e geralmente negativamente. Então, gente, memorizaram aí as palavras de bad behavior? Eu espero que sim, tá? Porque são palavras importantes que a gente vai praticar daqui a pouco. Como eu falei para vocês, né, ontem nós fizemos uma atividade bem diferente de prática de vocabulário. Eu trouxe 2 colegas aqui, começaram a falar, né, sobre experiências curiosas, não é? E aí a gente aprendeu algumas expressões a partir dessas experiências que eles falaram, né? O professor Jefferson e a professora Manuela. Então, gente, só para ilustrar mesmo nessa situação de being effusive e impulsive, né? Uma pessoa que é feliz, sempre entusiasmada, né? E também, né, a pessoa que é impulsiva, faz as coisas ali no ato. São expressões novas do nosso vocabulário que a gente viu aí com a professora Cristiane trazendo as experiências dela. E também, né, aí no vídeo trazendo uma cena de Friends, que é muito engraçada. Muito bem, agora nós vamos para o nosso conversation de hoje, né, iniciando a segunda parte da nossa primeira aula, ok? E vamos falar, né, um pouco sobre essa questão de behavior, comportamento, tá? Justamente esse diálogo vai falar sobre just acquainted, né? Que é uma expressão que a gente vai explicar e entender daqui a pouquinho. Vamos acompanhar o conversation de hoje. Vamos lá. We are very shocked that you had a little fight with Carmen. Actually, we didn't fight. We were never friends. I understand, Julia. Carmen is a very difficult person to deal. She has been always very pushy and selfish. It is impossible to be friends with her. I noticed she is always talking about herself. Anyway, let's have a snack now. I am starving. Muito bem, então vocês acompanharam o conversation aí, as 3 amigas, né, falando alguma coisa sobre a Carmen. Vocês lembram lá no comecinho da nossa aula, né, que trazia aquela imagem da personagem Carmen, né, conversando ali com as personagens Júlia, né, e a personagem Beth. Elas não estavam felizes com ela, então com certeza elas não se dão bem. E aí agora no dialogue elas estavam conversando de novo sobre ela. Vamos entender especificamente o que elas estavam conversando aí no Understanding the Dialogue. Vamos lá. Understanding the dialogue. We are very shocked. Nós estamos muito surpresos. Actually, na verdade. A very difficult person to deal. Uma pessoa muito difícil de lidar. I notice. Eu percebi. Anyway. De qualquer maneira, let's have a snack. Vamos lanchar. Understanding the dialogue. We are very shocked. Nós estamos muito surpresos. Actually. Na verdade. A very difficult person to deal. Uma pessoa muito difícil de lidar. I notice. Eu percebi. Anyway. De qualquer maneira, let's have a snack. Vamos lanchar. Understanding the dialogue.
We are very shocked. Nós estamos muito surpresos. Actually, na verdade. A very difficult person to deal. Uma pessoa muito difícil de lidar. I notice. Eu percebi. Anyway, de qualquer maneira, let's have a snack. Vamos lanchar. Então, gente, memorizaram aí? Tiveram tempo para escrever as frases mais importantes? É muito bom que vocês tenham elas, porque vai passar o diálogo mais uma vez e elas vão ajudar vocês a entenderem o que elas estavam conversando, né? A expressão just acquainted, que significa familiarizado, né? Então, ela tá ali relacionada com essa socialização, né, de comportamento que elas estão tendo com alguma colega que elas não se dão bem, né? Estão familiarizados já, talvez, com o comportamento ruim da personagem, né? Então, vamos agora rever o conversation e eu tenho certeza que vocês vão entender mais coisas que elas estão comentando. Vamos lá. We are very shocked that you had a little fight with Carmen. Actually, we didn't fight. We were never friends. I understand, Julia. Carmen is a very difficult person to deal. She has been always very pushy and selfish. It is impossible to be friends with her. I noticed she is always talking about herself. Anyway, let's have a snack now. I am starving. Muito bem, então as personagens ali estavam insatisfeitas com a colega Carmen, né, que é a coordenadora, no caso, a líder, né, da turma, ok? Estava naquele momento, né, anterior ali no cinema, né, elas não estavam felizes com ela, porque com certeza ela estava fazendo alguma coisa ruim, né? E elas disseram, inclusive, que a personagem Carmen é pushy, né, e selfish, ok? Selfish é egoísta e push é aquela pessoa que força muito situações que não existem, né? Às vezes uma amizade só para parecer, né, que aquilo é verdadeiro, né? Bem ruim, né? Esse tipo de característica aí das pessoas, né? Esse bad behavior. Então, esse foi o nosso conversation de hoje, né? Apresentando essas expressões também que nós aprendemos anteriormente no vocabulário e trazendo algumas frases no present perfect, que é o que nós vamos falar agora, é a nossa gramática de hoje, que já estamos falando sobre ela há algum tempo, ok? Então, olha só. Né, afastar aqui para vocês só verem o que significa, ok, o present perfect. E hoje nós vamos trabalhar as frases afirmativas, tá, gente? Nós trabalhamos o present perfect anteriormente com as expressões already e just, e hoje nós vamos aprender a formar as frases na afirmativa. Vamos lá. O present perfect, como eu já havia falado anteriormente, é usado para falar sobre passado. Só que esse passado são ações, né, que aconteceram e tem uma determinada influência nos dias atuais para quem fez essa ação, né? A frase que eu tenho ali, ó, Julia and Victoria have gotten apart from Carmen, né? É algo que continua acontecendo porque elas não têm mais contatos, né? Got apart, get apart é uma expressão que é se distanciar de alguém, né? Que vocês podem ver aqui na nossa frase, ó. Julia and Victoria have gotten apart from Carmen. Elas se distanciaram da Carmen, ok? É importante verificar, gente, que a estrutura do present perfect, que nós vamos ver agora, como que vocês têm que formar, sempre utiliza o verbo have, né, ou has, na sua forma padrão, né, e o verbo no particípio. Olha só, eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o verbo no infinitivo, né, mais aqui. Lá no começo você tem o have, né, e começando a frase você vai ter o sujeito, ok? Depois aqui eu complemento. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui do meu lado é uma estrutura que sempre vai acontecer, não muda. Quando eu quiser montar frases no present perfect na afirmativa, é assim que vocês vão ter, dessa forma aí. They have talked to her lately. Eles conversaram com ela, né, ou com eles, né? They have talked to her, com ela, na verdade, né? Ainda há pouco. Lately é ainda há pouco, né? Lembrem-se que o present perfect é uma expressão de tempo que se remete a um passado que tem influência sobre o presente. Então, eles acabaram de conversar com ela, né? Lately é uma expressão, né, que quer dizer que foi ainda há pouco, ok? Então, você tem o sujeito, tem o have, ou pode ser o has também, tá? Como tá bem ali, ó, bem no cantinho, né? Bem aqui, tá dizendo have or just, ok? É uma das duas formas que o verbo auxiliar se apresenta. O have é para as pessoas you, né? O I, o they e o we, enquanto o has, só a terceira pessoa do singular.
Algo muito importante de se lembrar é que o talked, como vocês podem ver aqui, ele está no particípio, tá? O verbo no present perfect sempre aparece no particípio. Talvez você vá confundir com o verbo no passado, que ele é bem parecido, mas não, gente. Algumas formas são parecidas, outras são bem diferentes. Até como vocês viram na frase anterior, né? Eu tenho get, né? Que é o verbo get, que significa obter, conseguir, né? E o passado dele é got. Já o particípio é gotten. Então tem uma diferença ali de conjugação, tá? Agora nós vamos ver mais exemplos utilizando a forma afirmativa do present perfect, que vai aparecer aqui do lado. Vamos lá ver as frases com mais exemplos. Eu tenho, olha só, as duas personagens ali brigando, né? They have fought severely, ok? Aliás, severely, ok? They have fought severely. Eles ou elas brigaram, né? Intensamente, né? Severely é uma maneira de dizer que aquilo aconteceu intensamente, mas negativo, ok? They have fought. Elas brigaram muito severamente, né? Intensamente. Então aí você colocou have, colocou o verbo no particípio fought, né? O presente dele é fight, e a forma do passado também é fought, assim como o particípio dele é fought, ok? É igual com a forma do passado. A gente tem mais exemplos para vocês visualizarem aí. Vamos lá. Agora eu tenho ali a personagem Júlia, a personagem de Vitória, e elas estão juntas ali. A frase diz o seguinte: She has been a great friend, né? A Júlia está falando que a Vitória, né? Ela tem sido, né? Uma grande amiga, ok? She has been a great friend. Eu utilizei o has, como vocês estão vendo bem aqui, ó. Olha o has no comecinho da frase. Tá? Nesse caso, o has está sendo utilizado ali por quê? Porque o has é o verbo auxiliar da terceira pessoa do singular e she é uma terceira pessoa do singular, uma das três pessoas do singular, ok? A great friend, que é o complemento da frase, tá? E o verbo been, né, a forma do particípio do verbo be, nosso conhecido verbo to be, ser e estar, tá certo, gente? Vamos ver mais exemplos aí? Vamos lá. Agora eu tenho it has rained a lot, né? Eu estou utilizando também a terceira pessoa, agora o it, né? Que está lá no comecinho da frase, olha bem aqui, né? O it, né? Lá em cima. Aí tem o has, que é a forma da terceira pessoa no singular. E o verbo rained, que está no particípio. Não é passado, é o particípio que ele está aparecendo aí, tá certo? Tem chovido muito, como a imagem está mostrando aqui, olha só, muita água, né? Está chovendo bastante. E é isso que vocês têm aí, nosso último exemplo, né? Esse, ok? Do nosso grammar, a present perfect, a forma afirmativa, ok? Bom, agora nós vamos praticar a nossa gramática da forma afirmativa no nosso practicing grammar. Vamos lá? Então, o que eu tenho que fazer é muito simples. Eu vou montar frases afirmativas, como nós vimos, né? Incansavelmente agora as estruturas com have, verbo no particípio, ok? É bem simples o que eu vou preencher aqui, tá? Então vamos lá. O que eu preciso fazer, gente, é transformar o verbo argue e o verbo stand, ok? Nas suas formas do particípio, ok? Argue é discutir, tá? Ele é um verbo regular, então ele vai ser argued, com Dzinho no final. Agora eu tenho o verbo stand, que é um verbo irregular, ok? A forma dele no particípio é stood, tá? Então é essa forma aqui que você vai utilizar na frase, stand, stood, tá? Então we have, ok? Argued, com esse Dzinho no final, pronúncia quase como uma faísca, né? We have argued with the teachers, né? Nós conversamos, né? Está dizendo que foi recentemente com os professores. Por último, a number two, a segunda frase, é a terceira pessoa do singular, é he. Por isso, o verbo auxiliar fica na forma has e não have, ok? E aí eu preencho com o verbo stood, que é a forma do particípio de stand, ok? Tenho essa aqui, stood. He has stood him for so long. Quer dizer que ele
aguentou aquela pessoa, né, por muito tempo. Talvez ela não tivesse satisfeita com aquela amizade, né, no sentido de aguentar, de suportar, né, aquela pessoa por muito tempo. Então é isso, né? Essa é a forma afirmativa do nosso present perfect, sendo trabalhado nas frases que vocês viram ainda há pouco, tá bom? É preciso sempre analisar a forma, aliás, o sujeito dessa oração. Se o sujeito for um sujeito I, you, we, they, ou tiver sujeitos no plural, aí você utiliza o verbo auxiliar have, mais o verbo principal na forma do particípio.